Em um mundo onde profecias são a espinha dorsal do destino, uma, em particular, ressoava em todos os cantos. Ela falava de um escolhido, nascido sob a lua sangrenta, destinado a empunhar a lâmina das almas e banir a escuridão crescente que ameaçava consumir tudo. Por gerações, sábios e guerreiros procuraram por este salvador. E então, eles o encontraram. Seu nome era Kael, um jovem comum de uma vila esquecida, que por acaso nasceu sob o exato sinal celestial. Ele tinha a marca, a linhagem, tudo, só havia um problema. Quando o conselho dos anciões se ajoelhou diante dele, apresentando a espada sagrada e o peso de um mundo em seus ombros, Cal olhou para eles e disse: "Não, imaginem a cena." O silêncio chocado. Os anciões, com suas barbas longas e olhares sábios, completamente sem palavras. "Não!" gaguejou o mais velho deles. "Mas a profecia!" Cauê apenas deu de ombros. Ele não queria ser um herói. Ele queria ser um ferreiro, como seu pai. Queria uma vida simples, casar-se com sua amada de infância, Elara, e ouvir o som do martelo na bigorna, não o choque de espadas em um campo de batalha. Ele recusou a fama, a glória e a responsabilidade. Ele empurrou a lâmina das almas de volta para o velho e virou as costas para o seu destino. No começo, a vida de Kael foi exatamente como ele sonhou. A vila respirou, aliviada. O escolhido era um deles. Mas ele nos escolheu, pensaram. Kael e Elara se casaram. Ele se tornou um mestre ferreiro, suas criações famosas em toda a região. Os dias eram preenchidos com trabalho duro e as noites com risadas e o calor da lareira. A profecia tornou-se uma história distante, um conto estranho que as crianças cochichavam. O mundo, por um tempo, parecia ter esquecido de Kael. Mas o destino, meus amigos, tem uma memória muito, muito longa. E não gosta de ser ignorado. A escuridão, sem um herói para contê-la, começou a se espalhar como uma praga. Não com um exército marchando, mas de forma sutil. As colheitas começaram a falhar. Uma estranha melancolia se abateu sobre as terras. As pessoas adoeciam com uma enfermidade que nenhum curandeiro conseguia explicar. Sombras dançavam nos cantos dos olhos e pesadelos atormentavam o sono de todos. A vila de Kael, antes um refúgio de paz, começou a sentir o aperto frio do medo. O céu parecia permanentemente cinza e a alegria era uma memória desbotada. Kael tentava ignorar, focando em seu trabalho, em sua família. Mas a cada dia, o mundo que ele tanto amava se desfazia um pouco mais. Certa noite, um grito rasgou a quietude da vila. Era a casa do vizinho de Kael. Correndo para lá, ele encontrou uma cena de puro terror. Criaturas feitas de sombras e fumaça, com garras afiadas e olhos vermelhos brilhantes, estavam arrastando a família para a escuridão. Aué! O ferreiro, o homem que recusou o chamado, ficou paralisado. Ele não tinha arma, não tinha treinamento, ele era apenas um homem comum, assistindo ao horror se desenrolar. Foi a primeira vez que o custo de sua recusa se tornou real, sangrento e aterrorizante. Ele não era um herói, e por causa disso, seus vizinhos se foram. A notícia se espalhou como fogo. Os monstros das sombras, os voragues, estavam atacando vilas em toda parte. O Conselho dos Anciões retornou, desta vez não com súplicas, mas com desespero. Veja o que sua recusa causou. Gritaram. Gritaram? O mundo está morrendo porque você queria uma vida simples! Kael sentiu o peso da culpa esmagá-lo, mas o medo era ainda maior. Ele olhou para Elara, agora grávida de seu primeiro filho. Como ele poderia deixá-la? Como ele poderia arriscar sua vida? A única coisa que realmente importava para ele, por um mundo que ele nem conhecia. Ele gritou de volta. Eu não pedi por isso! Encontrem outro herói! Mas não havia outro. O destino havia feito sua escolha! Frustrado e com o coração pesado, Kael tentou fortificar sua vila. Ele forjou armas para os aldeões, construiu barricadas. Ele usou suas habilidades de ferreiro para proteger seu pequeno mundo. Por um tempo, funcionou. Eles repeliram pequenos ataques dos voragues. Alel se tornou um líder, não por destino,
mas por necessidade. Ele se sentia um impostor, um ferreiro brincando de soldado. Cada pequena vitória era manchada pela certeza de que algo pior estava por vir. Ele estava apenas adiando o inevitável. A virada aconteceu em uma noite de tempestade. Não era uma tempestade comum. O céu estava roxo e os relâmpagos estalavam sem trovão. Os voragues atacaram em força total, liderados por uma figura imponente, um general das sombras envolto em uma armadura de pesadelos. As defesas da vila ruíram em minutos. O caos tomou conta. Em meio à batalha, Kael viu a criatura indo direto para sua casa, para Elara. Naquele momento, todo o medo, toda a recusa, toda a sua teimosia evaporou. Tudo o que restou foi um instinto primitivo de proteger sua família. Ele correu para a velha arca onde guardava as ferramentas de seu pai. E lá, no fundo, esquecida sob camadas de couro e metal, estava ela, a lâmina das almas. O conselho a havia deixado lá, na esperança de que um dia ele mudasse de ideia. Quando as mãos de Kael tocaram o cabo da espada, uma energia percorreu seu corpo. A lâmina, antes escura e sem vida, brilhou com uma luz azul ofuscante. Memórias, visões de antigos heróis e batalhas inundaram sua mente. Ele sentiu a dor deles, seus sacrifícios, seu senso de dever. Ele finalmente entendeu. O chamado não era sobre glória, era sobre proteção. Era sobre garantir que outras pessoas pudessem ter a vida simples que ele tanto desejava. Saindo de sua casa, empunhando a lâmina brilhante, Kael não era mais um ferreiro. Ele era uma força da natureza. A luz da espada afastava as sombras, desintegrando os voragues com cada golpe. Os aldeões, inspirados pela transformação de seu líder, lutaram com renovado vigor. Kael abriu caminho até o General das Sombras. A batalha foi titânica. Metal contra a escuridão. Esperança contra desespero. Kael foi ferido, jogado contra paredes, mas ele sempre se levantava. Ele não estava lutando pelo mundo. Ele estava lutando por Elara, pelo seu filho ainda não nascido. E nesse foco, ele encontrou uma força que nenhuma profecia poderia prever. Com um grito que misturava raiva e amor, Kael mergulhou a lâmina das almas no coração do general. A criatura explodiu em uma onda de luz pura, banindo todos os voragues da vila e limpando o céu da tempestade profana. O sol da manhã raiou pela primeira vez em meses, banhando a vila destruída em uma luz dourada. Kael, exausto e sangrando, caiu de joelhos. Elara correu para ele, abraçando-o. Ele estava vivo. Eles estavam a salvo. Naquele momento, Kael entendeu a ironia. Ao recusar seu destino para proteger sua pequena vida, ele quase a perdeu. Foi somente quando ele abraçou o chamado, não por um mundo abstrato, mas pelo amor concreto que ele sentia, que ele se tornou o herói que precisava ser. A jornada de Kael estava apenas começando. Derrotar um general não era o fim da guerra. A escuridão ainda se escondia nas profundezas do mundo. Mas agora, Kael não fugia mais. Ele entendeu que sua vida simples não poderia existir em um mundo quebrado. Ele teve que lutar para construí-la e protegê-la. Ele se despediu de Elara, não como um herói partindo para a glória, mas como um marido e pai fazendo o que era necessário. Ele prometeu voltar. E desta vez, ele não estava apenas lutando contra a escuridão. Ele estava lutando por um futuro onde seu filho pudesse escolher ser um ferreiro, um fazendeiro ou qualquer outra coisa, sem o peso de uma profecia em seus ombros. O escolhido que recusou o chamado finalmente o atendeu, mas em seus próprios termos, por suas próprias razões. E isso o tornou o maior herói de todos. O que acharam dessa jornada? Às vezes, o caminho que mais evitamos é aquele que precisamos seguir. Deixem nos comentários o que vocês fariam no lugar do Kael. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.